Oi, gente! Vamos dar hoje uma relembrada em fração. O que é uma fração? É considerada parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. Olha esse desenho, por exemplo. Imagina que ele seja uma barrinha de chocolate e eu dividi em pedacinhos idênticos, não pode ter um maior do que o outro, são todos iguais. Cada pedacinho desse chocolate está representando uma fração, é um pedacinho. Como que eu vou escrever essa fração? Eu tenho um numerador e um denominador. Olhando aqui, ó, temos o inteiro. Esse aqui, vamos supor que seja uma pizza, tá? E ela foi dividida em 4 fatias iguais. Ela tá inteirinha. E se eu quiser pegar 3 pedaços dessa pizza? Vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3 pedacinhos dessa pizza. Quer dizer que eu peguei 3 pedacinhos. Esse é o meu numerador. Num total de 4, que o inteiro era 4. É o meu denominador. Então, voltando para cá, eu tenho 3 pedacinhos de chocolate. Comi esses 3 pedacinhos de chocolate. A fração que representa é essa aqui, a fração 3/5. Por quê? 3 pedacinhos eu comi, num total de 5. Se eu quiser saber a fração que sobrou do chocolate, eu comi 3. Qual foi a fração que me sobrou? Foram 2 pedacinhos que sobraram. Então, aqui, ó, 2 me sobraram, num total de 5, porque foi dividido em 5. Então, aqui temos 2/5. Então, como eu já disse, os termos da fração. O numerador é aquele que numera, é o que vai ficar aqui em cima e vai me dizer quantos pedacinhos foram usados, quantos pedacinhos sobraram. E o denominador é aquele que dá o nome, que denomina. O denominador sempre fica embaixo, é a parte total da fração. Olha aqui, temos essa fração aqui, 3/4. Por quê? Eu peguei um retângulo inteiro, dividi em 4 partes e pintei 3. 3 no total de 4, 3/4. Então, aqui, ó, numerador, que é o de cima, indica o número de partes que se tomam do inteiro. E o denominador indica o número de partes em que se divide a unidade ou inteiro, o total que foi dividido. Pintando a fração. Vamos lá. Aqui eu tenho 1/4. O que quer dizer? Que eu quero apenas 1 no total de 4. Dividir esse círculo em 4 pedaços iguais. Eu quero 1. Eu vou pintar somente uma parte. Esse é o desenho da fração de 1/4. 3/8. Eu peguei aqui esse quadrado, dividi em 8 pedacinhos. E eu só quero 3. Então, eu vou pintar 3 pedacinhos, 3/8. 4/4 é a fração inteira, eu quero toda ela. Eu quero 4 no total de 4. Vamos lembrar os nomes, tá? Sempre o numerador, que é o que fica em cima, é o mesmo nome. 2 vai ser 2. Se fosse 5, seria 5. É o próprio número. Agora, o denominador, que é o de baixo, que vai indicar o nome dessa fração. Então, se ela for dividida em 2, quer dizer meios. Então, se eu tiver 1 e 2 embaixo, eu tenho 1 meio. Se eu tiver 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nonos, 10 décimos. A partir do 11º, entra o avos. Que número é esse? 11. E a gente usa o avos no final. 12 avos. Por exemplo, eu quero 13 num total de 45 pedaços. Como é que eu vou ler essa fração aqui? 13 vai ser 13 mesmo, que é o que está em cima. E o embaixo passou de 10?
Então, eu vou ler 13,45 avos. Se eu quiser 25, num total de 128. Peguei um chocolate grandão, dividi em 128 pedaços, comi 25. Eu comi 25, 128 avos. Isso é só para relembrar, hein? Vamos aqui falar das frações equivalentes. São frações que representam a mesma quantidade. Para se obter uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, desde que este seja diferente de zero. Então, olha aqui. Vamos supor que eu peguei aqui o mesmo pedaço de chocolate. São 3 barras de chocolate do mesmo tamanho. Só que essa barra eu dividi em 2 pedaços. Essa barra eu quis dividir em 4. E essa barra eu quis dividir em 8. Então, se eu comer um pedaço dessa que eu dividi em 1, significa o mesmo tamanho se eu comer aqui 2 dessa que eu dividi em 4. O que foi acontecendo aqui? 1/2 para 2/4. Por que ela é equivalente? O que mudou aqui? O que eu fiz com esse 2 para ele virar 4? Eu multipliquei ele por 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu também vou ter que pegar esse 1 e multiplicar ele por 2. A mesma coisa eu fiz aqui. 4 oitavos. Eu peguei esse 1/2. Como que ele virou 4 oitavos? O que eu fiz com esse 2 para ele virar 8? Eu multipliquei por quanto? Quanto vezes 2 que vai dar 8? 2 vezes 4 vai dar 8. Se eu multipliquei por 4 aqui, eu também vou multiplicar por 4 aqui. São frações equivalentes. 1/2, 2/4 e 4 oitavos são equivalentes. Por quê? O tamanho delas é idêntico, a parte que foi usada é a mesma. Vamos entender isso melhor um pouquinho aqui, nesse exercício que é para eu fazer junto com vocês. Eu quero descobrir a fração equivalente dessas que estão aqui. Eu tenho 8/5. Aqui virou 10. O que eu fiz com esse 5 para virar 10? Eu multipliquei por quanto? Por 2. O que eu vou fazer com esse 8, então? Multiplicar por 2. Quanto é 2 vezes 8? 16. Aqui, 1/6. O 6 virou 30. O que eu fiz com esse 6 para ele virar 30? Multipliquei por 5. 6 vezes 5, 30. Então, eu também vou multiplicar o 1 por 5. 1 vezes 5, 5. E assim por diante. Vocês podem tentar fazer essas outras aqui. Depois eu vou mandar a folhinha. E aqui são os exercícios para a gente treinar. Sou uma fração equivalente a 2/5. Meu denominador é 20. Que fração sou eu? Olha só, gente, eu já falei que o denominador é 20. Então, eu sei que o denominador é 20. Só pode ser essa ou essa. O que eu fiz com esse 5 para ele virar 20? 5 vezes quanto que vai dar 20? Vai ser a mesma coisa que eu vou fazer com o de cima. Por quanto que eu multipliquei o 5 para ele dar 20? Eu vou ter que multiplicar em cima também. E aí, eu vou saber qual é a resposta, tá? A fração 6/7 foi multiplicada por 3. Que fração equivalente obteve após ser multiplicada? É só pegar a fração, multiplicar por 3 e dizer qual que é equivalente. Aqui vocês vão escrever o nome das frações. Eu vou tirar a foto, vou mandar esse trabalhinho para vocês, tá? E aqui, se vocês não conseguirem fazer o desenho, não tiver como imprimir e não conseguir fazer o desenho, pode só botar a resposta, tá? Vou fazer a primeira, moleza, né? Quantos eu tenho pintadinho? 1. No total de quantos pedaços? 2. 1/2.
É o que vocês vão fazer com todas as outras, tá? Por que isso? Porque na apostila dessa semana teve um exercício de frações e também tem sobre frações equivalentes. Determine o termo da fração que falta para que sejam equivalentes. Você vai ter que entender o que número que o 4 foi multiplicado para virar 8. Vai ter que fazer a mesma coisa com o de cima, tá bom? Então, bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, me chamem.